Todos são bem-vindos ao programa Palavras Consoladoras, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e que trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Nossa convidada de hoje, Denise Cardoso, é palestrante espírita, co-idealizadora do Grupo Apoio Fraterno, voluntária, integrante da AME Santo Ângelo, psicóloga e terapeuta familiar. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Jair. Meus cumprimentos também a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela oportunidade de trazermos algumas informações para os nossos convidados, né, as pessoas que vêm assistir o programa, que têm interesse, né, pela visão espírita e principalmente pelas temáticas abordadas aqui nesse momento. Então, o tema de hoje é convivência entre pais e filhos e as drogas. Hoje vemos situações na sociedade onde há um visível desequilíbrio, onde a violência surge de forma frequente. Muitas vezes, os lares estão desprovidos do convívio adequado pelo descuido da relação básica de estar com o outro, valorizando mais a conexão do ter ao ser. Parece um caos, mas rumamos a um mundo de transformação conforme o plano maior. Sabendo que a família é a célula base como microsociedade, onde os valores da formação do caráter do homem se estabelecem para a construção de uma vida melhor. Denise, quando há na convivência familiar as divergências que levam à violência verbal ou física, ou até física, qual o melhor proceder? Bem, hoje, né, a gente fala bastante sobre violência, é um tema bastante abordado pelas mídias, principalmente os abusos, né, Jair, que você coloca bastante para as pessoas terem o conhecimento e não permitirem esses abusos. Um lar que apresenta, né, que aparece a violência, é um lar desestabilizado, desestruturado, e na maioria das vezes, já entrando nessa temática de hoje, está permeado pelo abuso do álcool, por outras drogas ilícitas, inclusive. Então, esse é o contato, né, muitas vezes, que os membros da família acabam tendo através das divergências, das brigas, porque o abuso das substâncias químicas está dentro desse funcionamento doméstico. Nós entendemos muitas vezes que como é que isso se instala, né, nos lares? Muitas vezes as questões de que a bebida, o álcool, é trazido como sendo algo dentro de uma normalidade, que socialmente se usa, que todo mundo bebe. E as pessoas acabam perdendo a noção, não entendendo o que o transtorno dessa substância está trazendo para os seus lares. E aí não temos diálogo, não temos conversa, porque a divergência por si só, ela não é fator de problema. Muito pelo contrário, termos ideias diferentes, pensarmos diferente, é o que nos faz crescer. Só que temos que ter condições de lidar com essas diferenças, de termos uma troca saudável a partir das diferenças, e não um combate, uma briga, uma discórdia. Nós temos, inclusive, uma pesquisa bastante atualizada que fala sobre as experiências adversas na infância, onde esses lares apresentam essas condições às crianças, principalmente. E essas experiências, elas trazem todo um comportamento que vai sendo reproduzido pelas crianças na sua adolescência e na sua vida adulta. Então, muitas vezes, os agressores hoje, um lar permeado dessa situação toda de desequilíbrio disfuncional, ele já vem através, né, de conceitos vividos por esses pais, por esses familiares, já recebidos anteriormente. Então, aquilo que a gente não organiza, não se reeduca, não se reestrutura, a tendência é repetirmos. Então, muitas das situações, elas são produto do aprendizado.
Eu aprendi assim, eu recebi as coisas de uma forma um pouco mais violenta, um pouco mais agressiva, e eu só sei fazer dessa forma. E aí as dificuldades retornam e vão tendo um círculo vicioso dentro dessas relações. Então essa violência ela vai permeando as famílias de geração a geração. Nessa pesquisa, ela coloca o destaque no abuso das bebidas alcoólicas, dos entorpecentes, das drogas ilícitas, inclusive. É uma pesquisa de julho, numa revista brasileira, trazida para tradução brasileira, edição brasileira, que é o World Psychiatric, que é uma experiência protetiva e compensatória na infância, gerando, né, dificuldades, inclusive transtornos mentais para as crianças. Então, se a gente não detecta isso e traz a um tratamento, nós reproduzimos isso nas famílias através das gerações. É verdade, é preciso tratar essas questões para que não se passe despercebido e se vá para uma situação mais difícil. Denise, como se deixa instalar no lar o uso de drogas? Dando continuidade, né, Jair, a esta mesma linha do que a gente estava colocando, instalar, né, é algo que é uma vivência, muitas vezes, dentro desse contexto familiar, de um modelo. Tá? Então, ele se instala porque ele já faz parte. Então, instalar-se, né, o uso de drogas, por exemplo, será que as famílias elas entendem que o estar usando álcool ou usando o tabaco já está instalada a droga dentro dos seus lares? Então, primeiramente, é esse o conceito de entendermos que já estamos fazendo uso dessa substância, o lar já está permeado de substâncias psicoativas, já tem o álcool, já tem o cigarro. Então, o lar já está fazendo uso, as pessoas, o seu funcionamento já está de acordo com a substância química. E muitas vezes a família, os adultos aí mostrando como um modelo para os seus filhos, adolescentes, jovens adultos, não entendem que isso é a porta de entrada para outras substâncias. Já temos a gravidade se for o álcool, né, como a gente já vê e já colocamos a questão da violência, Maria da Penha, os acidentes de carro, muita briga, muita violência, mortes, inclusive, pelo abuso da substância alcoólica. Então, as famílias precisariam ter esse entendimento de que o lar já está fazendo uso. Aqui nessa casa já tem o uso da substância, já tem o álcool. Então, a droga já existe nesse lar. E aí, entender que eu estou sendo modelo. Tudo que eu apresento para o meu filho, para as pessoas que convivem comigo, fazem parte de um funcionamento familiar. Inclusive, pode até a pessoa trazer consigo, né, uma tendência, e aí, por um primeiro uso, um descuido, né, nosso filho, enfim, pode desencadear, né, esse gatilho, né, que possa trazer. Com certeza, a gente entendendo, né, que nós viemos numa família e que trazemos, né, no nosso perispírito, mapeado muitas vezes, né, situações, uma genética e algo que a gente vem para vencer ou a gente vai sucumbir. E aí estamos expostos, né, muitas vezes à bebida alcoólica, se a gente já trouxer essa formação perispiritual e a genética contribuir para isso, nós estaremos aqui dentro do nosso livre-arbítrio, podendo fazer esse tipo de escolha. É verdade. Foi há pouco lançado, então, esse livro, que é o livro Dependência Química e Espiritualidade, e no capítulo que fala, no capítulo 19, onde fala sobre os princípios, o primeiro princípio fala sobre as semelhanças físicas e morais, lá na página 305. Então, esse é o mais novo livro lançado e que nós estamos usando no Apoio Fraterno, e está disponível, né, esse livro para todos que quiserem se aprofundar. Está muito rico esse livro de informações.
Denise, quando há falta de diálogo na família e uma maior conexão com o mundo virtual, em detrimento da convivência familiar, o que pode ser feito para melhorar ou sair disso? Olha, Jair, é algo bastante comum hoje, tá? Que as famílias estão enfrentando, que a nossa sociedade tem, né? Que é a questão da tecnologia. A tecnologia ela é muito boa, ela nos dá muita condição, inclusive, para nós estarmos hoje podendo ter um grande alcance das informações, das pessoas que buscam, as pessoas que assistem, que buscam a internet. Com certeza é indiscutível a sua, digamos assim, a condição que nos dá hoje para a gente ter esses esclarecimentos. Porém, a questão de ter o equilíbrio, né? E muitas famílias estão vivendo as dificuldades da falta do equilíbrio, tá? Ter o diálogo, chegar em casa, conversar com seus filhos, ter o espaço doméstico, muitas vezes livre dessa tecnologia, saber o que o filho está fazendo. Não que a gente não vá ter a permissão de ter um celular, de estar no computador. Hoje, muitas tarefas escolares, inclusive, tudo faz parte da tecnologia. Mas os excessos, Jair, eles estão muito graves na vida de muitas famílias, porque a dificuldade do limite, né? E como tu disseste aí, né, que a gente está trabalhando aí o livro e a questão do grupo apoio fraterno, né, mútua ajuda, nós lidamos diretamente com essa dificuldade do limite, porque essa dificuldade leva os indivíduos ao uso da substância. Por quê? Porque é o imediatismo, o adolescente ele quer tudo muito rápido, tudo a tempo e a hora, tudo tem que acontecer na hora que ele imagina que aconteça, a dificuldade de se frustrar, de entender que não vai conseguir alguma coisa, a internet está lenta, tudo é muito rápido, né? Então, isso tudo, o que nos coloca como adultos, como pais dentro de uma família, de que nós precisamos manter equilíbrios dentro de um lar. Equilíbrio, assim como a gente tem a hora do lazer, a hora do trabalho, a hora do convívio familiar, a hora da nossa individualidade, tudo isso tem que ter um equilíbrio. Então, para isso acontecer, nós temos que investir no diálogo, entender o quanto isso é importante, evangelho no lar, sem sombra de dúvida, né? Cuidado com a espiritualidade, a evangelização das crianças, dos jovens, adolescentes, o grupo de estudo, né, para os adultos. Então, tudo isso é muito importante. E a informação dos pais quanto ao que é aceito para o espaço de tempo que não interfere no desenvolvimento cognitivo e comportamental dos seus filhos. Por exemplo, é inaceitável pela Organização Mundial de Saúde que um bebê esteja no celular. Crianças menores de 2 anos não é permitido, segundo a Organização Mundial de Saúde. E muitas vezes nós vemos crianças muito pequenas fazendo uso das telas. Então, existe todo um cuidado, inclusive, para que os pais tenham acesso a essas informações. Por exemplo, o tempo de uso, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora de tela, computador ou celular. De 6 anos a 10, 2 horas. Mais de 10 anos, 3 horas. Tá? Só que o que significa isso? Cuidado dos pais. Vigilância, tá? Dentro daquilo que os filhos estão vendo e dentro de ocupação fora das telas. E aí vai envolver a família. Se o filho vai para um balé, para um futebol, se vai conversar e fazer um joguinho com o pai e a mãe. Então, isso tudo precisa se ter o tempo e espaço. Né? Eu faço o meu grupo de estudo, eu levo meu filho na evangelização. Então, tudo isso precisa estar muito bem organizado dentro desses lares, nessas famílias. Tá? E aí, isso tudo vai ser um fator protetivo para que o caminho virtual não tenha prevalência quanto ao contato familiar no real. Muito bem, Denise.
Queremos, então, viver e conviver no mundo para um desenvolvimento melhor, como indivíduos, no contexto familiar e social, podendo reforçar valores de dignidade com equilíbrio e paz. O Grupo Apoio Fraterno está através de sua dinâmica para aqueles que têm o sincero desejo de mudar de atitudes, saindo do uso de drogas e da codependência, formando um novo jeito de agir naquilo que seja possível, com novos hábitos que levem ao amor fraternal nos exemplos do Mestre Jesus. Então, o Apoio Fraterno Caxias do Sul está há mais de 10 anos no Centro Espírita Alunos do Bem, na Rua Moreira César, 2258, no bairro Pio X. Todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas, inclusive nos feriados. Venha, então, nos visitar. E quem quiser acompanhar, o Grupo Apoio Fraterno no Facebook, é Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Agradecemos sua presença e contribuição no tema de hoje. Obrigado, Denise. Mais uma vez eu que agradeço, Jair, pela oportunidade e colocando a todos os telespectadores, né, todas as pessoas que nos buscam, entendendo que nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, num propósito de evoluir, de nos melhorarmos e, como diz Kardec, vencermos as nossas más tendências, lapidarmos todo esse processo e que isso tudo vai depender das nossas vontades. Que possamos alimentar as nossas vontades para sermos e nos tornarmos seres humanos melhores. Muito obrigada. Sigamos na fé e esperança do Mestre Jesus. Foi um privilégio, então, ter estado em sua companhia. Até o próximo encontro.